tudo bem? Como vocês estão? 5 minutos para o nosso Conversas com Afetos, hoje especial de Filosofia, Humanidades, professor Gabriel Perissé. Já estamos aqui. Daqui a pouquinho vamos já dar início. Separei aqui o seu currículo pelo site e o livro da Uma Pedagogia do Corpo, que o senhor lançou agora no dia... No dia eu não tenho aqui, mas o ano sim, esse ano. Que eu acho que chegaste a me mandar o livro. Mário, seja bem-vindo. Daqui a 5 minutos a gente dá o início ao Conversas com Afetos, mas já garantimos a nossa conexão no Instagram. A gente sabe que esse período de pandemia, estar online na internet é bastante concorrido, então a gente já está aqui para garantir que a gente não perca essa conversa, e eu estou deixando aqui os sites com as informações de cada professor que vai estar presente. Alguns eu já sei de cabeça, mas eu tô com a tela aberta. Álvaro de Azevedo Gonzaga. E não quero deixar de citar, porque eu sei que a caminhada intelectual de cada um é fruto de muita abdicação, de perseverança, de humildade, né, de aprendizado. Então eu valorizo muito essa trajetória, porque eu sei que não é uma escolha fácil. Então nós temos 3 minutos. Oi, Alê, tudo bem? Seja bem-vinda. E se der tempo eu vou comentar um pouquinho sobre o documentário que a gente vai lançar agora no Dia das Mães, mas vou mostrar para vocês como está a minha barriga depois numa foto que eu fiz aqui. Hoje a sequência da nossa conversa com afetos, que aborda a questão "A humanidade precisa se humanizar", que é uma frase de um artista que eu conheço, cantor da Groove Eye, e também agora recentemente lançou uma música com a banda Nat Roots, que é Tudo Vai Dar Certo, o nome da música. Oi, Caio, tudo bem? E tenho muita alegria de ter ele como amigo, e essa música inspirou aí essa conversa que vem trazer a filosofia. Hoje também um dia astrologicamente bastante relevante, dos astros aí, da conjunção que nós vivemos, para caminhos abertos para o diálogo, para novas ideias. Então eu fiquei muito feliz com a coincidência de 5 de maio eu reuni 3 pessoas que eu admiro tanto para estar sensibilizando mais as pessoas. Seja bem-vindo, Jackson Nascimento, São Paulo, Mara, Inês, Cristina. Vamos fazer uma ótima conversa. Gabriel Perissé, que eu vou, enquanto ele vai entrando, eu vou dizer o currículo dele, que eu acho que é importante. Bom dia, professor. Bom dia, Carmela. Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite. E, se tu me permitir, eu gostaria de te apresentar, né, tecnicamente falando, porque eu sei que a caminhada da vida acadêmica não é uma trajetória simples e a gente tem que valorizar. Tu me permite? Claro. Então tá, o professor Gabriel Perissé é pós-doutor em Filosofia e História da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Estuda a linguagem educacional brasileira, 4 estilos contrastantes, que é Cristóvão Buarque, Pedro Demo, Regis de Moraes e Rubem Alves. Gosto muito deles. E ele é doutor em Filosofia da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com a tese Filosofia, Ética e Literatura, a proposta pedagógica de Alfonso Lopes Quintas. Também é mestre em Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, pela USP, bacharel em Letras, tem mais de 20 livros publicados
E recentemente, né, agora esse ano, ele tem até me mandado que eu não consegui ouvir os áudios do livro, que é Uma Pedagogia do Corpo, publicado pela editora Autêntica, coleção O Valor do Professor, que tem como desafio apresentar os desafios da educação do século XXI, está em formar e atualizar nossos professores, especialmente no que diz respeito à formação continuada, além da formação inicial e da experiência própria. É necessário que antes, né, que o docente reflita com frequência sobre sua prática cotidiana e que entre em contato, vamos ver aqui, que entre em contato para esse aperfeiçoamento como ser humano, cidadão e profissional. Quando a gente conversou sobre o tema, agora saindo um pouco da frente da tela, indo para o sofá, quando eu via ele escrever e me mandar o material, o professor Gabriel, eu fiquei muito instigada em trazê-lo para esse espaço de afetos aqui do Conversas com Afetos. A gente teve uma oportunidade de se conhecer em Portugal, um evento que era do professor Paulo Ferreira da Cunha, né, nos oportunizou esse contato. De lá para cá eu não consegui acompanhar tudo que eu gostaria, professor, mas assim, a admiração ela permanece, né? As coisas boas que passam na vida da gente a gente não esquece, e eu não poderia deixar de, nesse momento que a gente está vivendo, de trazer essas pessoas para a gente dar novas perspectivas ou reflexões. E de imediato eu vou te passar a palavra. A ideia é a gente oportunizar de 10 a 15 minutos para tu expor, né, sobre essa questão da filosofia da educação, nesse período que nós estamos vivendo. Depois, se a gente vai conversando, o pessoal também pode fazer perguntas, esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Passamos para o professor Álvaro de Azevedo e, na sequência, a professora Márcia Tiburi, que me pediu que fosse a última em razão da universidade, de uma reunião na universidade. Obrigada, viu, professor, por estar aqui. Eu que agradeço, Carmela. Mas indo direto ao ponto, né? Porque já estamos essa longa jornada que apenas começou, né, para todos nós. Estou sendo bem ouvido? Está todo mundo ouvindo? Tá, né? Sim. Tá. Essa longa jornada que apenas começou, né, da pandemia, do isolamento social. Enfim, nós estamos até com overdose de informações, embora elas também sejam insuficientes, apesar de tudo, porque a gente não consegue dar conta de tantas dimensões que vão se sucedendo e se superpondo, não é? Mas uma coisa que eu tenho pensado e que tem a ver com a nossa conversa é que nesse momento de crise em grau quase que insuportável para muitas pessoas, o que vem à tona, o que aparece, o que se revela, são os pontos fracos e os pontos fortes de cada pessoa, de cada sistema, de cada país. Quer dizer, o sistema hospitalar mostra todos os seus pontos fortes e fracos. O sistema funerário vai mostrar todos os seus pontos fortes e fracos. O sistema político, o sistema acadêmico, o sistema comunicacional, o sistema midiático e o sistema educacional. Quer dizer, nós estamos todos correndo o risco de enfrentar vários colapsos. E esses colapsos exigem de nós respostas. É nesse momento que nós vamos perceber quais são os nossos pontos fracos e quais são os nossos pontos fortes. Se nós tivermos capacidade para dar essa resposta... Caiu aqui, desculpa. Enquanto o professor fala, eu estou escrevendo e daí eu estou com o celular na base. Desculpa, professor. Mas enquanto nós tivermos, se nós tivermos pontos fortes, capacidades, competências, enfim, tudo aquilo que a gente fala na formação humana, na formação escolar, na formação cultural, se nós tivermos capacidades e forças para atravessar essa jornada, atravessar esse deserto, né, nessa jornada, tanto melhor. Mas, ao mesmo tempo, os nossos pontos fracos ficam mais evidentes. Pontos fracos com relação aos nossos relacionamentos, com relação às nossas convicções. Enfim, todos os sistemas estão abalados e nós estamos abalados.
E a primeira coisa a reconhecer é que estamos abalados e que estamos diante de uma jornada que promete ser longa. E o pano de fundo dessa conversa aqui que você nos propõe, Carmela, que é dos direitos humanos, que é um tema que você trabalha, que você vive, né, com que você está sempre lidando, esse tema também vai revelar, né, nesse tema também vão se revelar nossos pontos fracos e nossos pontos fortes. Quem acredita e quem vive pela pauta dos direitos humanos, quem acredita na condição humana, na dignidade humana, vai ter um comportamento. Vai ficar mais evidente esse comportamento. E quem não acredita também vai ter seu comportamento evidenciado. As coisas vão ficar muito claras. Até quem diga que nós estamos vivendo o juízo final. E que o juízo final não era aquilo que a gente pensava, em que haveria um juiz que diria tudo. Na verdade, está tudo sendo dito por nós próprios. Tudo que nós falamos, produzimos, escrevemos agora está revelando quem nós somos realmente. Esse juízo está sendo... está acontecendo, o julgamento está acontecendo. E quem está escrevendo essa sentença somos nós mesmos. E essa sentença vai ficar muito evidente daqui a 2, 3, 4, 5 meses, daqui a um ano. Todas essas sentenças vão se cumprir. Cada um vai emitir o seu próprio veredito, né? A sua verdadeira palavra, o seu verdadeiro dito. E aí vamos perceber exatamente quem nós somos. Outra ideia que me corre também nessa discussão que nós estamos começando é que é um dever humano conhecer os direitos humanos. É um dever. Goethe dizia que toda palavra suscita o seu antônimo. Toda palavra lembra o seu contrário. Se você fala de vida, vai lembrar de morte. Se você fala de amor, vai lembrar de ódio e vice-versa. E quem fala em direitos tem que falar também nos deveres. E um dos deveres mais importantes é justamente conhecer os nossos direitos. Numa sala de aula, uma das principais funções do professor, da professora, é fazer com que os alunos, os estudantes, se sintam mobilizados pelos direitos humanos, se sintam chamados a conhecer e lutar pelos direitos humanos, que não são os direitos apenas individuais, são os direitos sociais. E nós estamos sentindo uma carência imensa disso, uma carência imensa de liberdade, uma carência absoluta de paz, de fraternidade, de respeito mútuo. Então nós temos que dar uma resposta para isso. Quer dizer, mostrar quem nós somos, o que nós queremos, né? O Papa Francisco, que é talvez hoje, eu já ouvi isso da boca de um diplomata, de um embaixador, o Papa Francisco hoje é considerado um dos maiores líderes sociais do planeta, se não o maior, um dos maiores diplomatas, se não o maior, porque ele verbaliza, ele vocaliza as nossas angústias, os nossos anseios, que é isso que uma liderança faz, vocaliza e torna o que nós estamos sentindo, os nossos afetos, né? Torna os nossos afetos evidentes. Então, quando ele diz, por exemplo, ele sempre disse isso, e agora como Papa, ele ganha uma repercussão maior, né? A sua fala como Papa ganha uma repercussão maior. Mas ele sempre falou nos 3 T's, né? Imprescindíveis para um ser humano: terra, teto e trabalho. Quer dizer, terra, teto e trabalho são os 3 direitos que todo ser humano tem: direito a um teto, direito a um pedaço de chão e direito a um meio de subsistência. Ele não está falando em direito a comprar, a consumir, a ter prazer. Não, direito a teto, terra e trabalho. Se esses 3 direitos fundamentais não forem atendidos, então nós não temos dignidade humana. A dignidade humana não está sendo contemplada. Cuidar dos vulneráveis, cuidar dos mais necessitados, cuidar daqueles que por várias questões da sua vida entraram por caminhos que depois, né, vão dar em abismos. Então nós temos que resgatar essas pessoas, temos que acompanhar essas pessoas. E tudo isso, claro, tem a ver com políticas públicas, tem a ver com a representatividade política. Agora, pensando como educador, pensando nós como educadores, como professores, que é o meu foco, meu interesse, a minha porta de entrada para todas as questões
humanas e políticas, é justamente isso que a realidade nos pede hoje e que nos faz ver, né? Será que nós tínhamos qualidade educacional? Será que nós tínhamos realmente capacidade para atravessar essa jornada? Fomos formados para isso? Os professores foram valorizados? Os estudantes foram valorizados? Os estudantes que têm dificuldade para acessar a internet serão contemplados ou serão, mais uma vez, excluídos? Né? Quer dizer, será que as desigualdades não vão se tornar ainda mais patentes justamente porque nós não atentávamos para isso? Eu tenho trabalhado muito a questão do valor do professor. Uhum. Não é o preço do professor, mas qual o valor do professor? Como é que nós valorizamos o professor, inclusive por uma remuneração justa, inclusive por um acompanhamento cuidadoso, uma formação continuada, né? O que nós estamos percebendo agora, né, entre tantas coisas, é que os professores não são apenas transmissores de conteúdo. Não adianta tentar levar o ambiente das escolas para dentro das casas. Isso não é pedagogia, isso não é educação. Isso é uma tentativa desesperada, por meio da tecnologia, de fazer o impossível. Sim. Fazer com que dentro da casa você tenha aquele ambiente que é só e exclusivamente escolar. Assim como você não pode levar o ambiente da sua casa para a escola, porque na sua casa você deita no sofá, põe as pernas para o alto e fica à vontade, é a sua casa. Na escola, a escola é um espaço social. Convívio, diversão. É outra coisa. Eu não posso tentar trazer o ambiente escolar para dentro de casa, né? Como também é muito complicado você trazer o ambiente do trabalho para dentro de casa. Toda essa questão do home office, ela demanda um espaço muito delimitado, um tempo muito delimitado, não pode transbordar. Então, esse cuidado não está acontecendo, isso está sobrecarregando os professores, sobrecarregando as famílias e ferindo o direito do aprendizado, porque você não tem que fazer isso para aprender. Quer dizer, essa discussão está deslocada, nós não estamos sabendo sentar para conversar, né? Vamos partir do pressuposto, e com isso já vou me encaminhando para o fim Sim. da minha fala inicial. Quer dizer, Uhum. o pressuposto um dos direitos humanos é acesso à educação de qualidade. E nós estamos vendo que a educação não tinha qualidade para todos, por várias razões. E isso agora ficou mais do que nunca patente, porque quem estudava ou quem estuda num colégio particular, que já tem uma plataforma digital, que tem treinamento, está tendo acesso, até excessivo, a uma realidade que aquele que não tem um espaço em casa, que não tem água, que não tem esgoto, não vai ter porque ele não pode mais para a escola e na sua casa não há condições para tentar E nem reproduzir. ambiente, né? Não tem. Às Então, pois é, então, longe de qualquer um de nós, né? Eu acho que seria absurdo qualquer um de nós agora posar de profeta, posar de salvador da pátria, posar de guru. Quer dizer, eu acho que há um achatamento geral, está todo mundo na mesma imprevisibilidade, está todo mundo vivendo o mesmo deserto, né? Claro, uns mais e outros menos, vezes. mas a rigor nós estamos todos na mesma plataforma, né? Quando não há como ocultar isso, né? Então, Sim. essa é a minha preocupação. Assim, eu estou como educador, como escritor, como pai de família, como cidadão, eu estou preocupado com essas questões e vendo que os direitos humanos estão sendo diariamente feridos, a nossa dignidade está sendo ferida por várias razões e por vários lados, e no caso da educação, há uma discussão que também está mal posta ainda, né? O Conselho Nacional de Educação emitiu um parecer dia 28 de abril fantástico, mostrando que a pandemia tem uma série coloca uma série de questões e não adianta achar que vai se terminar tudo só ligando a luz,
né? O pós-isolamento, os impactos financeiros, emocionais, cognitivos, vão ter que ser avaliados com outro olhar, né? E, ao mesmo tempo, saiu agora há pouco, ou ontem, o final de semana, saiu Sim. um parecer da FINEP dizendo que é para voltar para a escola. Não disse a data, mas disse que os alunos vão voltar à escola, devem voltar para a escola, e são 3 as medidas de segurança que vão ter que ser adotadas. Troca de máscara de 3 em 3 horas, uso de um sapato exclusivo para dentro da escola, então chega na escola, tira o sapato da rua e põe um sapato para colocar dentro da escola, e 1 metro de distância entre as pessoas. Com essas 3 medidas, a escola estaria Protegida. juridicamente protegida para que os alunos, olha, juridicamente protegida para que os alunos voltassem à escola. Então, é nesse momento que nós estamos discutindo os direitos, o direito à educação de qualidade. Como é que você vai trocar uma máscara de 3 em 3 horas numa escola pública com 1000 alunos? Ah, não, isso não está sendo contemplado. Eles não estão falando da escola pública, porque a escola pública não interessa. Vão dar outro sapato para essa criança da escola pública? Se ela só tem um, ou ela só tem o chinelo de dedo? Pois é. Então, olha só como tudo fica muito evidente, né? Bom, é isso, Carmela. Você vê que nós temos muitos problemas para enfrentar e não sei se nós temos recursos conceituais e éticos para enfrentar tudo isso. Professor Gabriel, eu não sei se a gente pode fazer assim, eu passo a palavra para o professor Álvaro, daí a gente já faz uma conclusão de 5 a 10 minutos e vamos torcer para a professora Márcia conseguir participar, que ela estava numa reunião, mas antes de passar para o professor Álvaro, eu queria dizer que essa sua fala vai muito ao encontro dando um exemplo prático do meu filho, ele criou dessa questão da importância da convivência e desse momento que a gente tem que ficar isolado, ele criou um amigo invisível. Então, assim, ele criou um amigo invisível, eu procuro estimular essa questão do contato com os colegas por telefone, mas nem todas as famílias acreditam que isso seja bom, o que eu acho o contrário, porque eu acho que o vínculo é muito importante, então se a gente vai ter que aprender a dar o limite de como é que nós vamos usar o celular, que seja de um aspecto positivo, de ele compartilhar uma brincadeira, de ele levar ele no imaginário. Então, vejo muito essa perspectiva de que, embora eu e tu, né, e o professor Álvaro, e todos nós aqui que estão assistindo, a gente esteja no isolamento de espaço físico, essa construção do diálogo para pensar nessa obrigatoriedade do direito, do dever de se aprender os direitos humanos, tem que ser uma conscientização. E indo ao encontro do que o senhor falou ainda nesse sentido, eu fiz um artigo sobre antidireitos humanos, que eu conceituo essa prática de antidireitos humanos justamente nessa questão da falta de consciência, a gente enxergar o outro com empatia. Então, se a gente não tem um olhar empático com a questão do outro, se nós não temos essa percepção a partir de uma experiência que a gente vivenciou ou da nossa formação cultural, é muito difícil a gente pensar que o professor ele vai estar sendo exposto dentro do ambiente que supostamente, ele vai estar protegido juridicamente, como o senhor falou, né, nesse espaço, ou que os alunos vão ter essa condição de usar um par de sapatos só na escola, ou vão ter as máscaras. Se a gente sabe que, às vezes, eles vão para a escola para se alimentar, porque não tem o que comer em casa, né? Então, esse ponto que o senhor falou, que tudo se torna mais evidente, acho que ele é muito importante, porque a gente vive num mundo muito de aparências, de superficialidade, de mentiras, né? Então, a gente precisa de um mundo que tenha mais verdade nas pessoas, que as pessoas tenham mais integralidade na sua vivência, porque eu acho que ainda acho que o pior defeito do ser humano é a mentira, de tu prometer uma coisa e não cumprir, ou de tu falar que tu é uma coisa que tu não é. É melhor tu ser, de repente, ser estourado e rever o teu conceito, ser esquecido, alguma coisa do gênero,
do que uma pessoa que mente, porque tu cria uma falsa expectativa, que seja ela um político, né, numa questão de prometer uma política pública e não cumprir, ou de um pai que diz que vai visitar o filho e não vai, né, e assim sucessivamente. Então, fico muito feliz desses aspectos que o senhor colocou, que torna evidente, porque eu acho que essa máscara, ela está caindo, e vamos ver se as pessoas vão, assim, fazer uma autocrítica e tentar melhorar, porque isso não... A gente fala depois de amanhã o que será, mas a gente ainda não sabe, né? Mas eu quero já agradecer, né? E daí eu peço para o senhor, na volta, o senhor já fazer as considerações finais sobre o que a gente conversou, pode ser? Claro, por favor. Eu comentei também, né? Porque daí a gente consegue dar mais tempo, daí o senhor alinha o que alguma inquietação, alguma sugestão junto com isso que eu comentei, pode ser? Pode ser. Então, eu vou passar aqui para o professor Álvaro. Muito obrigado, professor Gabriel. Vocês vão agora, agradecendo a audiência de todos. Desculpe, foi errado. Tá. Estava imaginando isso. Meus alunos usam sandália de dedo, a Miriam está escrevendo. Agradecendo o professor Mauro Schiavi, que eu não conheço pessoalmente, mas é um grande professor de Direito do Trabalho. E eu fico muito feliz aí que a gente está contando. Vamos conversar sobre direitos sociais e direitos humanos, né, professor? Vamos agendar uma conversa com afeto nesse período. Agradecendo o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que é livre docente. Deixa eu pegar minha colinha, porque eu acho... Eu sempre digo que a gente tem que valorizar... Eu estou me mexendo aqui, mas a gente tem que valorizar a pesquisa científica, porque não é fácil chegar onde eles chegaram, né? São horas, como dizem assim, aqueles que precisam, horas com a bunda sentada na cadeira, porque realmente a gente tem que parar, se isolar e refletir. O professor Álvaro de Azevedo Gonzaga é livre docente de Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutor pela Faculdade de Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e pela Universidade de Coimbra. Doutor, mestre graduado em Direito pela PUC de São Paulo, é filho da PUC de São Paulo. Graduado em Filosofia pela USP, professor concursado pela Faculdade de Direito da PUC, tanto na graduação como na pós-graduação. E ele é professor do meu curso na OAB e concursos públicos, além de ter livros diversos sobre ética, e lançou um recentemente sobre Kelsen, que o erro de Kelsen, eu não me lembro se é esse o título, mas por favor, aqui ó, o erro de Kelsen. Tá aqui, ó. Seja muito bem-vindo, tá, professor Álvaro, meu querido amigo, a gente já é de uma longa data. E fico feliz de estar reunindo tu, o professor Gabriel, e se tudo der certo, a Márcia também vai estar conosco aqui. Te passo a palavra para a gente aproveitar esses 10, 15 minutos, daí a gente volta com o Gabriel, contigo, vamos ver se a Márcia vem. Se ela não vier, infelizmente, daí a gente vai ter que deixar para um outro momento, mas ela falou que está fazendo um esforço para terminar a reunião lá na Universidade de Paris. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Boa noite para a professora Márcia, que lá estão 5 da tarde ainda, né? São 4 horas de fuso horário, Carmela? 5, agora é 5. Então, bom fim de tarde para a professora Márcia, professor Gabriel, todos que nos escutam aqui, nos ouvem, nos veem. É um prazer muito grande poder conversar com vocês um pouquinho de filosofia nesse momento pandêmico que a gente vive. E eu penso que, primeiro, a gente passa por algumas fases, né? A primeira é a negação, depois é a aceitação, depois é a tentativa de superação. Talvez a gente possa colocar dessa maneira. E alguns estão querendo agora desenvolver a ideia da tentativa de superação, e são pessoas surpreendentes, pessoas que defendem o modelo econômico, que defendem o modelo social, que defendem o modelo opressor. E essas pessoas, já no seu espírito crítico, já acreditam que a coisa não vai melhorar, a gente não vai sair diferente, se sair diferente vai ser para pior, no sentido de explorar as pessoas. Portanto, se aqueles que concordam com quem dá as cartas, e alguns deles que dão as cartas dizem que não haverá melhora, por que nós que refletimos a realidade como ela é posta, vamos acreditar numa melhora? Eu penso ser difícil, realmente, a melhora. O professor Gabriel apontou os vestígios, os resquícios de desumanidade que
nós teremos ao fim dessa pandemia, caso isso exista. Nós teremos um grave problema, as pessoas cada vez mais se isolando, se ilhando. Ontem eu comentava com meus alunos na turma do mestrado exatamente essa dimensão. Como que as pessoas elas têm agora encontrado seus vazios dia após dia durante a semana. Então, algumas pessoas viviam a semana para viver o final de semana. Outras tantas vivem a semana felizes e não encontravam sentido no final de semana. Talvez essas sejam as mais felizes nos dias de hoje. Existem pessoas que, agora que encontram uma ausência de sentido durante a semana, passam o final de semana querendo encontrar o sentido em lives que são feitas. Pode parecer anacrônico ou metonímico, até uma autocrítica, por que essa enxurrada de lives? O que essas lives querem compartilhar? Na verdade, essas lives elas podem ter o seu objetivo ou não. Algumas lives, uma live para fazer o bem para as pessoas, vamos cantar e ouvir músicas, tudo bem, ok. E que seja só isso, não mais que isso. Agora, tem pessoas que acreditam que não, estamos mudando o mundo. Não vejo. Até uma dimensão triste. Você pode ser uma força de resistência dentro desse cenário que vem se impondo. Então, são bancos fazendo publicidade, falando que vamos sair melhor, vamos sair dessa, vamos superar. Empresas que vêm lucrando cada vez mais, falando quais são seus valores. Os valores da exploração não são ditos, o valor da mão de obra quase escravagista não é posto, e anunciam aos consumidores que eles fazem o bonito, ou seja, eles usam luva, máscara, para que você não corra o risco de ser contaminado com essa questão. Então, assim, existe uma série de questões que devem ser postas na mesa e não são. As questões elas são superadas no sentido, mas vai dar tudo certo, vamos superar. A própria naturalização da morte é algo também que vem me assustando muito. Quem pode morrer? Então, se você for analisar a própria fala do contemporâneo, né, do pensamento de Michel Foucault, se você for pegar o próprio pensamento de George Agamben, você vai ter uma biopolítica e uma thanatos política. Você vai ter uma biopolítica, que é a política que vai falar da vida das pessoas, mas você vai ter uma thanatos política, que vai falar do Estado que mata. O Estado que mata porque escolhe matar. Não é o Estado que mata porque deixa morrer. Ele faz viver, deixa morrer e ainda mata. E o pior, mata naturalizando a morte. Nós temos hoje um Estado que mata naturalizando a morte. Portanto, e daí, né? As pessoas elas falam, 7 mil mortos. 7 mil mortos como se fosse um número X, um traço. Tem um número alarmante que a OMS passa, que ela diz que 3% da população mundial irá morrer, não é será infectada, irá morrer. Nós estamos falando numa população de 7 bilhões de pessoas, de 210 milhões de pessoas morrendo. Portanto, nós estamos falando de um Brasil mais 5 milhões. O Brasil tem 205 milhões de pessoas, então pensa que vai morrer um Brasil inteiro. E as pessoas perdem essa dimensão. O Estado deixa morrer. O Estado deixa morrer a partir do momento que ele cria estratégias, inclusive, de ilhar pessoas que têm condições. E aí é inegável que muitas pessoas, talvez inclusive que nos escutem, tenham condições de se isolar em casa, ficar em casa. Mas não dá para a gente falar fique em casa para uma pessoa que tem uma casa com um cômodo de 10 pessoas. É fácil uma pessoa se ilhar em casa com 10 cômodos e uma pessoa. Agora, 10 pessoas e um cômodo, não. Isso seguramente é inviável. E é menos seguro ficar num espaço aglomerado e amontoado em 10 pessoas, mas também não é seguro sair dali para ir para um bar ou para ir para uma festa. E essa dimensão é que tem dificuldade de se trabalhar. Por quê? Porque quem consome a notícia são aquelas pessoas que conseguem minimamente discernir, entender e tem espaço físico para isso.
Agora, aquelas pessoas que não têm acesso muitas vezes à informação, não têm o espaço físico para poder praticar aquilo que é dito, não tem saneamento básico, não tem nada desses elementos, é posta de uma maneira como se ela fosse quase que uma criminosa. Ela vive na sociedade e é quase uma criminosa. Então, essa pessoa, se morrer, ela morre por não ter cumprido aquilo que nós combinamos. Mas, na verdade, esse mesmo Estado que deixa morrer não cumpriu antes coisas que foram combinadas, que é o direito à moradia, que é o direito à saúde, que é o direito ao bem-estar social, que é o direito ao lazer. O Estado não cumpriu antes e agora sai exigindo que se cumpra. É o mesmo que pegar uma criança que nasce de parteira, portanto, em casa. Essa criança cresce, quebra o braço, nunca tomou vacina, bota tipóia emprestada do primo, e quando faz 18 anos de idade, ao ingressar no narcotráfico, é presa por cometer um crime contra a saúde pública. É quase que uma negação do próprio Estado. Aí fala assim, ó, você cometeu um crime contra a saúde pública, o quê? Traficar drogas? Jamais. Um crime contra algo que eu nunca tive significa que você não pode me penalizar, você precisa me dar. Aí falei, agora eu vou lhe prender para te reinserir na sociedade. Peraí, reinserir alguém que nunca esteve na sociedade, que nunca participou do sistema de saúde, é um grande erro. É um grande erro. Então, o Estado ausente agora se faz presente declarando o indeclarável. É um absurdo. Nós passamos num momento em que o Estado declara o que as pessoas devem fazer e se não cumprem aquilo que o Estado declara que devem fazer com a ausência da sua participação dos dias anteriores, ele aplica a pena. E a pena é a pena de morte. A pena de morte com a naturalização da morte. Então, bom, morreram tantas pessoas. E existem hipóteses que são lançadas para a sociologia e para a própria medicina. Entender, em determinados lugares, você tem índices maiores de morte e índices menores de morte. Então, eu vou dar o recorte de São Paulo, que é a cidade onde eu vivo. O bairro de Pinheiros é considerado o bairro com maior número de infectados, até os dados onde eu pude acompanhar. E esse bairro tem um número baixíssimo de mortes. Já o bairro de Brasilândia, ele tem um número de infectados que não é tão grande, mas o número de mortes é gigantesco. Ele chega próximo de 30% a 40%, enquanto o bairro de Pinheiros chega próximo de 3% do número de mortos. Então, existe aí um dado. E daí você pode extrair uma hipótese para poder pesquisar e entender por que isso ocorre. Não se trata apenas da questão do isolamento social, mas se trata também da imunidade da pessoa. Estou colocando a hipótese. Pode ser a imunidade da pessoa. Outra, comorbidades. A naturalização da morte das pessoas por comorbidade é a coisa mais engraçada de se ver naturalizada pela mídia. E o pior, as pessoas que justificam, mas ele era idoso, como se o velho pudesse morrer. Mas ele é diabético, como se o diabético não bastasse ter que controlar suas taxas, agora pode morrer. E eu estou lhe fazendo um favor. Eu lhe tiro a condição de diabético porque você deixa de existir. Ele é diabético e hipertenso. Poxa vida. E ainda insiste em viver. É quase esse o recado que é passado quando se fala em comorbidades. Ou seja, as pessoas, por terem uma patologia, são postas na berlinda e viram o que o Agamben vai chamar de ser humano matável. Então, eu vou dizer quem pode morrer. Eu vou dizer quem deve morrer e quem merece morrer. Então, assim, a gente está passando por um momento muito duro, muito duro. Em alguns momentos, só mesmo uma anestesia social pode recuperar a nossa condição humana, porque se nós formos nos imiscuir em todos esses dados, esses números, a gente percebe que, efetivamente, a gente, no máximo, é uma força de resistência. A verdade é essa. A gente é uma força de resistência. A gente não é determinante para mudar o mundo. Existem lives e lives
em que as pessoas querem dar o seu recado de vai dar tudo certo, tá tudo bem, vamos orar, vamos... A religiosidade é importantíssima. A fé é importantíssima. Mas ela não pode ser o único elemento. Essa que é a questão. E nós temos aí, como apontou também o professor que me antecediu, o professor Gabriel, exatamente a dimensão de quem tem que voltar. Quem tem que voltar? A última pessoa que tem que voltar é criança na escola. É aluno na faculdade. É certo que esses são os últimos a voltarem. E o pior, cria-se uma histeria na narrativa em que eles vão voltar. Eles não vão voltar. Eles não vão voltar. Você vai ter outros problemas, de outra natureza, que é um efeito dominó que eu já explico. Mas eles não vão voltar. O que é serviço essencial? Você vai alargando o anel. Até chegar no quê? No que seria a grande aglomeração. E a grande aglomeração habitual, semanal, não é um show. É o quê? É o encontro na escola. Uma escola que arregimenta 4.000 alunos. Uma faculdade que arregimenta 25.000 alunos num prédio. Como que 25.000 pessoas podem se encontrar num prédio em época pandêmica? Mas não vai ser máscara, não vai ser luva, não vai ser tênis diferente que vai resolver. Então, assim, vai ter que ir mudando o patamar. E aí a gente tem que pegar a lição europeia, naturalmente, porque na Europa veio primeiro o coronavírus. O último lugar que eles estão falando é a escola voltar. E quando volta, estão ainda com medo e testando. Qual que é o problema de você... Que a gente vai agora passar por um arrochamento do isolamento social e depois um afrouxamento do isolamento social. À medida que você vai dizendo quais são os serviços que podem voltar, os pais têm um problema com os filhos. Por quê? Porque eles vão voltar para o trabalho. E onde os filhos vão ficar? Aí os filhos vão ficar com os avós? E se não houver condição de deixar com os avós? Mas deixar com os avós não é deixar em contato com idosos? Aí eles passam no fim do dia para pegar os netos? Ou eles deixam os netos com os avós cuidando, porque não pode ter contato depois de passar o dia fora de casa? Porque aí você pode gerar a infecção, a contaminação. E o que você está fazendo é um achatamento para que as pessoas possam se distribuir na infecção, na contaminação. E as pessoas estão perdendo essa dimensão. Ou seja, a gente vai passar por um outro problema. E esse problema não está sendo posto na métrica. Mais uma. Existe um alarmismo que ninguém pode criar, e aí eu estou colocando uma impressão, e de fato é uma opinião, a partir dos dados, e não diria que é opinião, mas é a partir dos dados que eu vejo nos outros países. Até agosto, eu acho muito difícil. Mas eu acho mesmo, é achar mesmo, não é pensar, mas eu acho ser muito difícil voltar qualquer instituição de ensino. E as pessoas elas não podem ouvir essa informação agora, porque se ouvirem essa informação agora, podem se descontrolar. A torcida de muitos pais é para que as escolas voltem. Tem muito pai que não está sabendo ser pai. Tem muita mãe que não está sabendo ser mãe. E é preciso falar isso, e as pessoas não falam. Há um episódio que ocorreu, eu fui diretor de uma escola, Carmela, acho que eu nunca contei isso para você. Eu fui diretor de uma escola, diretor administrativo. Uma escola que é gerida pela Fundação São Paulo, e essa escola ela tem o diretor pedagógico e o diretor financeiro administrativo. Eu era um dos diretores financeiros administrativos. E adorava me reunir com o diretor pedagógico. O diretor pedagógico disse que um dia entrou uma mãe enfurecida na sala dele, gritando: eu quero falar com o responsável pela educação do meu filho. E então ele diz: é o seu filho? É a senhora. Eu não preciso chamar ninguém aqui da escola. A senhora é responsável pela educação do seu filho. No que ela toma se situa, um chacoalhão, e entende que não é assim que as coisas funcionam. E o desespero que muitos pais vão revelando ao perceber que eles são responsáveis pela educação dos seus filhos. Isso não significa que a escola deva ser ausente, que a escola não deva participar, que formas de conexão das crianças não devem existir, mas os pais precisam ser presentes. Não adianta vir de maneira feliz e anestesiada falar: vamos lá, temos que educar os filhos, temos que mudar os móveis,
vamos pensar em coisas lúdicas. Vamos. Mas a rigor, como educar essas crianças? E isso tem sido, talvez, o maior desafio da quarentena para quem é pai. As relações afetivas estão sendo repensadas. Aquelas pessoas que são casadas, muitas vezes estão pensando suas relações exatamente por quê? Porque algumas pessoas eram casadas em relações de sociedade. Não é uma relação socioafetiva, é menos. É uma relação de sociedade. Ou de coabitação. Em que, no período da manhã, acordam, se alimentam juntos, saem para ganhar aquilo que eles declaram como pão e, ao fim do dia, retornam para os seus lares, que, na verdade, são casas ou dormitórios. Nos seus dormitórios repousam para retomar a sua narrativa. E, aos finais de semana, se encontram com grupos de amigos e se separam da relação para ficar em rodas de mulheres, de homens e debatendo. Ou seja, um falando mal do outro e agora tendo que coabitar. É natural que você entenda, não justifique, o aumento de violência doméstica. Sim. A violência doméstica aumenta e aumenta muito exatamente por quê? Porque agora grita essa realidade. A realidade daquilo que muitas vezes as pessoas não se encorajavam. Então, vão existir uma série de desdobramentos, de problemas e de construções que as pessoas vão ter inevitavelmente, invariavelmente. E me parece que as pessoas elas não estão dimensionando ou preferem ficar anestesiadas, porque se elas forem efetivamente abrir essa nervura da realidade, vão perceber o quão machucadas estão. Os estoicos vão falar de um sentimento que é a ataraxia ou a aponia. A ataraxia consiste em você ter a paz do espírito, se desligar dos demais espíritos, dos demais espaços e você se autoconhecer. E a aponia é a ausência de dor. Tirando a aponia e ficando com a ataraxia, como fazer isso? Como ser ataráxico? A professora Márcia acaba de entrar. Opa, boa notícia. Ótima notícia, né? Então, vou até concluir aqui minha fala para que a gente possa contar com a participação da Márcia. Eu quero pedir se o... Daí depois eu peço para o Gabriel, se ele puder, ele vê se ele pode ficar também. Vamos ver se ele consegue. Senão, daí a gente... Professor Álvaro, para conclusão. Então, somente a questão da ataraxia. Como que nós conseguimos encontrar esse desligamento e esse autoconhecimento e introspecção num momento desses? Talvez as pessoas elas se frustrem muito em se reconhecer ou se conhecer e verificar o quanto elas precisam se aprimorar. Enfim, eu quero agradecer, Carmela. Eu falo mais que uma matraca, falo muito e estou muito ansioso para ouvir a professora Márcia falar, dizer da enorme alegria de poder compartilhar esse projeto e a admiração é recíproca que eu tenho por você, e em especial pelo seu currículo, porque seu currículo ele é muito mais forte do que um currículo acadêmico, ele é um currículo de luta, ele é um currículo de conquistas, e eu me envaideço em poder declarar que eu sou seu amigo e que nós temos uma conexão de pensamentos. Então, amém, eu também. Professor Álvaro, professor Gabriel e todo mundo que está assistindo, para a gente não perder esse manifesto poético, humanista, que eu acabei de escutar de duas pessoas que eu admiro muito, o professor Gabriel e o professor Álvaro, eu vou pedir para vocês voltar, eu vou fechar esse vídeo que está com 49 minutos, peço para todos vocês, já nesse meio tempo, adicionar Gabriel PLC, Márcia Tiburi e Álvaro de Azevedo Gonzaga aí no Instagram e volta para Álvaro Ética. Álvaro Ética, que é onde está o conteúdo docente do professor. E peço para vocês, então, retornarem aqui, que eu em menos de um minuto, eu já estou voltando com a professora Márcia Tiburi. Ela terminou a reunião agora, eu sentei aqui na frente do computador para poder dizer para vocês que
que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente vai voltar com ela, e daí a gente, se o professor Gabriel e o professor Álvaro puderem ficar para dar uma conclusão com a Márcia, acho que seria muito importante. Sei que a gente se estendeu, tem 15 minutos ainda, mas vamos tentar cumprir o nosso cronograma aqui. Obrigada, viu? Até daqui a pouquinho. Tá, então tá, vou fechar aqui.